Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Flávio Serrano, economista-chefe do Banco BMG, e eu vim aqui para falar um pouquinho da decisão de política monetária do mês de maio do Copom, que decidiu elevar a taxa básica de juros para 14,75%. E o que então é a taxa básica de juros? O Copom se reúne a cada 45 dias mais ou menos, o Comitê de Política Monetária, são diversos diretores do Banco Central que vão decidir essa taxa. Como é que ela influencia a vida da gente? Ela pode deixar os investimentos mais atrativos, então quem é poupador pode então preferir aplicar o dinheiro em vez de consumir, então isso faz com que os agentes, né, os consumidores poupem, eles diminuam o consumo e também afeta a vida das empresas. As empresas, o custo do dinheiro fica mais caro, então elas tendem a investir menos, por conta disso isso também pode produzir uma desaceleração econômica. Bom, basicamente quando o BC está alterando essa taxa de juros, a taxa básica ou a taxa Selic, ele estava justamente buscando fazer com que esse equilíbrio entre forças para expandir a economia ou frear a economia afete a inflação. A gente precisa lembrar que o Banco Central, a principal meta dele é buscar estabilidade de preços. A meta no Brasil hoje é 3% por ano e a gente está rodando com uma inflação de 5,5%. É por isso que ele vem já subindo a taxa de juros há algum tempo e na reunião de maio eles decidiram novamente por um aumento de 50 pontos, então a taxa foi de 14,25% para 14,75%. Em relação à comunicação do Banco Central, o que foi importante na decisão de maio? Basicamente dois aspectos. Primeiro era o balanço de riscos. O que é isso? O BC, quando estava analisando o balanço de riscos, ele está justamente vendo quais são os riscos de alta para a inflação e quais são os riscos de baixa para a inflação. Na reunião passada, na reunião de março, o BC via 3 riscos de alta e 2 riscos de baixa. Nessa reunião de maio agora, o BC já enxerga 3 riscos de baixa também. Então, um balanço de riscos que antes ele enxergava assimétrico, ou seja, mais riscos de alta do que de baixa para a inflação, agora ele vê como uma maior simetria, ou seja, os riscos de baixa se igualam aos riscos de alta. Outro ponto importante foi a comunicação prospectiva, aquela que fala sobre o futuro da política monetária. Essa eu acho que é a mais importante, que a gente precisa de mais atenção. O Banco Central, até a reunião passada, a reunião de março, ele estava dizendo que se o cenário se configurasse do jeito que ele estava antecipando, ele daria um novo aumento de menor magnitude. Foi exatamente o que ele fez na reunião de maio. Se a gente for retomar o que aconteceu, o BC subiu 25 pontos, depois 50, 3 aumentos de 100 pontos, então a taxa estava em 14,25%, e ele havia então sinalizado que o ajuste seria de menor magnitude, um ajuste menor. E aí foi o que ele fez na reunião de maio, com um aumento de 50 pontos, como a gente já mencionou, para 14,75%. Na reunião de maio, então, o que o BC deixou de comunicação para o futuro? Ele mencionou que ele prefere ter flexibilidade para as próximas ações e também mencionou o ambiente de elevada incerteza que a gente está vivendo do ponto de vista econômico. A incerteza vem de diversos aspectos. Tem o primeiro cenário internacional, que continua muito volátil. A gente tem guerras de tarifas, uma possível desaceleração econômica no ambiente internacional. Isso gera já um ponto de incerteza bem grande para o Banco Central. Do ponto de vista doméstico, tem a questão da inflação ainda alta e da atividade que a gente não sabe ao certo se ela está desacelerando ou não. Esses pontos remetem, então, a maior cautela por parte do Banco Central na condução de política monetária. Um outro ponto importante em relação à cautela é justamente a incerteza em relação aos impactos da taxa de juros. A gente falou que o BC sobe ou reduz a taxa básica justamente para tentar controlar melhor a economia e esse equilíbrio que vai gerar uma inflação mais alta ou uma inflação mais baixa. A gente tem incerteza em relação ao quanto tempo esses efeitos da taxa de juros levam para impactar a economia. O BC sobe a taxa de juros hoje, mas o impacto desse aumento vai acontecer na economia somente daqui a 12 ou 18 meses. Então, como o BC já subiu bastante a taxa de juros, o próprio movimento de alta de juros também gera uma incerteza em relação a quais são os possíveis impactos sobre a inflação. É claro que ela deve desacelerar, mas a gente não sabe ao certo a magnitude, né, a velocidade com que essa inflação pode desacelerar. E o que a gente está esperando, então, com base em tudo que a gente conversou e nessa comunicação do Banco Central? A gente imagina que a próxima decisão de política monetária, que vai acontecer em junho, o Comitê de Política Monetária decida por manter a taxa básica nos 14,75%. Então, provavelmente, a reunião de maio marcou o último movimento de alta de juros desse ciclo recente. Olhando um pouco mais para frente, a gente espera que a economia desacelere, então, o segundo semestre a economia deve ficar mais fraca, e a inflação comece a dar, então, alguns sinais também de desaceleração. Se isso acontecer de fato, a gente pode começar a abrir espaço para o Banco Central pensar num corte de juros. Isso pode acontecer mais para o finalzinho desse ano ou eventualmente no primeiro trimestre do ano que vem. Bom, pessoal, é isso então. Fico por aqui. Vamos continuar acompanhando aí com atenção a evolução do cenário econômico e até uma próxima.